Olá galera, eu sou Caio Souza, professor de filosofia deste canal. Na videoaula de hoje eu irei dar continuidade ao pensamento do filósofo Søren Kierkegaard. Lembrando que na videoaula passada eu fiz a introdução do pensamento do Kierkegaard e é muito importante que você assista ela para compreender a nossa videoaula de hoje. Lembrando que o Kierkegaard ele é o fundador do existencialismo e o Kierkegaard, por ter estudado teologia por 10 anos, ter tido aí uma profissão voltada para a sua conjuntura da composição pastoral na sua juventude, ele foi considerado aí um existencialista cristão. No entanto, o pensamento do Kierkegaard, na verdade, não se traz como um pensamento propriamente cristão. Muito embora ele defenda que a filosofia, por exemplo, deveria defender a religião como um instrumento muito importante na vida dos seres humanos. O Kierkegaard ele vai construir um existencialismo voltado para o reconhecimento da presença da religião dentro da conjuntura da construção do pensamento dos indivíduos como uma estrutura muito importante para que esses indivíduos consigam encontrar-se no meio em que estão inseridos. O Kierkegaard ele vai desenvolver um pensamento onde ele dirá que a fé, essa prática que é realizada por muitas pessoas, ela pode levar as pessoas a um tipo de angústia. Quando as pessoas acreditam, quando as pessoas têm fé, quando as pessoas levam a uma vida cristã, elas acabam que desenvolvendo aí uma limitação do seu próprio eu. E essa limitação do seu próprio eu vai fazer com que essa pessoa construa o seu pensamento de acordo com o que a religião ou de acordo com o que a cultura em que ele está inserido vai definir. Nessa perspectiva, a pessoa que está dentro do cristianismo, muito embora Kierkegaard o defenda, ela vai encontrar-se em um sentimento de angústia, em um sentimento de medo, porque a fé que ela tem leva ela a agir de uma determinada forma. E quando essa ação que é regida pela fé, pela religião, não é conseguida, não é alcançada pelo indivíduo, ele encontra-se em um sentimento de angústia que é inerente ao indivíduo, segundo o Kierkegaard, e essa angústia vai levar o indivíduo a compreender a sua limitação pessoal em relação à sua composição religiosa. Então, será a religião um meio de escape, mas também um meio de se inserir esse indivíduo em uma angústia a partir do momento em que ele não consegue atender todos os requisitos que a religião demanda dele. Nessa intenção, o Kierkegaard irá defender uma emancipação dentro dessa angústia, essa angústia que é causa da fé das pessoas. As pessoas têm a fé, acreditam que devem seguir um determinado padrão. Quando elas não conseguem, elas vão encontrar aí esse sentimento de finitude, esse sentimento de angústia por não ter cumprido aí os padrões que estavam estabelecidos. Uma vez angustiado, esse homem ele precisa de ferramentas para se desvencilhar dessa angústia. Então, essa fase onde o indivíduo encontra-se preso à angústia é uma fase onde o indivíduo deve praticar a sua construção individual e a sua percepção dentro do pensamento ontológico em que ele está inserido. Então, quando esse indivíduo encontra-se em si mesmo e para refletir que ele pode construir uma junção do seu próprio pensamento e uma continuidade da sua religiosidade, segundo Kierkegaard, ele irá encontrar ali uma válvula de escape onde ele irá sair, onde ele irá se desprender dessa angústia, mas ele precisa sempre estar ligado à religião, mas de uma forma não tão mais concretizada, não mais tão forte assim, a ponto de ela tirar totalmente a individualidade do ser em questão. Então, é uma atitude onde o indivíduo irá ligar a religião e irá ligar também aí a sua identidade. Então, não pode ser um extremo de religião e um extremo de individualidade, é uma junção. Então, essa prática, ela precisa ser repetida cotidianamente. Esse indivíduo ele precisa realizar essa junção do seu eu, mas essa junção do reconhecimento de uma divindade, de uma religiosidade na sua vida. E para que isso aconteça, não pode ser realizado apenas de forma esporádica, apenas em momentos
ocasionais. Essa realização dessa construção do pensamento do seu eu em relação à religiosidade presente no seu meio tem que ser uma ação de repetição. Que o Kierkegaard vai defender muito essa noção de repetição, né? Essa repetição da prática ontológica, da valorização do homem em si mesmo, mas também essa junção com a religião. Então esse homem precisa estar constantemente repetindo essa prática de não se desvencilhar totalmente da religião, de não se desvencilhar totalmente do seu eu. Então essa angústia ela vai ser solucionada, ela vai ser deixada de lado quando esse indivíduo conseguir fazer essa prática. O Kierkegaard é um filósofo muito importante também porque a gente pode fazer um comparativo com o ser humano hoje, né? As pessoas elas estão dentro de uma conjuntura contemporânea onde a tecnologia ela predomina, onde o consumo predomina, onde a sociedade estabelece que nós devemos obedecer um padrão de beleza, um padrão moral, um padrão ético. E quando esse indivíduo ele se enxerga longe desse padrão, ele vai se angustiar. Então, por isso a importância do pensamento do Kierkegaard, né? O Kierkegaard, ele é um filósofo que é contemporâneo, mas ele não é propriamente do nosso tempo, né? Ele já faleceu há algum tempo, mas ele é muito real em relação ao nosso cotidiano. Então essa pessoa que está presa, que está angustiada porque ela não consegue alcançar os padrões éticos, os padrões estéticos, os padrões morais que a sociedade estabelece, ela se sente fora, ela não se sente encaixada na sociedade, e aí nasce nela um sentimento de angústia. Então esse sentimento de angústia, por exemplo, ele é presenciado quando alguém tem um objetivo, tem um sonho de conquistar alguma coisa e não consegue, né? Uma pessoa que busca um corpo perfeito, né, sarado, que é um padrão social e não consegue, então essa pessoa se angustia por não conseguir isso. Então o Kierkegaard, ele nos dá a possibilidade de nos desvencilharmos dessas angústias, né, dessas limitações humanas. Como é que isso pode acontecer na prática? Essas pessoas que não alcançam determinado padrão social que se estabelece, ela está presa totalmente ao padrão social, ela está presa totalmente à sociedade, ela está vazia de si mesma. Então o que ela precisa fazer na perspectiva do pensamento do Kierkegaard? Ela precisa encontrar uma forma de valorizar o seu próprio eu, de conseguir enxergar nela mesma uma importância de si e construir em si mesmo a noção de que a forma em que ela é, as coisas que ela tem, são suficientes para trazer a felicidade para ela, que ela não precisa obedecer um padrão moral, que ela não precisa seguir um padrão ético, um padrão estético que a sociedade estabelece. Não estou dizendo aqui que as pessoas vão ser amorais, não irão praticar a ética, não. A intenção aqui é você entender o pensamento do Kierkegaard e que você não precisa seguir à risca, que você não precisa obedecer todos os padrões sociais estabelecidos, que você pode, dentro desse conjunto de ações que a sociedade estabelece, construir sim uma identidade própria, um pensamento seu, uma construção autêntica, de construção da sua própria personalidade, sem tanta interferência da sociedade. Claro, não há como se eximir, não há como fugir dos padrões que estão na sociedade, né? A não ser que você se isole e vá conviver em um local totalmente isolado. Então, essas angústias que estão presentes no meio é resultado dos impactos sociais. E o que o Kierkegaard pode possibilitar para mim e para você é que nós podemos sim construir uma liberdade, uma identidade própria, uma construção própria do pensamento. Então, por isso que o Kierkegaard aparece como um filósofo existencialista muito importante, que influenciou mais na frente o Sartre, o Heidegger. Então, perceba que o Kierkegaard está defendendo uma identidade própria. E, claro, as pessoas têm a religião como um refúgio e deve sim ser valorizada segundo ele. Mas afirmar que o Kierkegaard é um existencialista cristão, na minha percepção, o conhecimento que eu tenho sobre o autor, é um pouco equivocado, muito embora ele seja religioso e defenda a religião. Mas ele defende também a identidade do indivíduo. Então, essa identidade do indivíduo, dentro de uma perspectiva religiosa, ela não é tão presente. Por isso que eu entendo que quando Kierkegaard defende essa identidade
do indivíduo, ela aparece como uma forma de ofuscar aí esse conceito que se dá ao Kierkegaard de um existencialista cristão. Não entendo assim. Então, Kierkegaard é o pai do existencialismo, é um filósofo muito importante dentro da contemporaneidade, que ele vai trabalhar esses aspectos de angústia, de limitação, de finitude da existência humana, e que ele foi muito importante e é muito importante ainda hoje dentro da história da filosofia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês, ok? Um abraço para todos, até mais, foco nos estudos!